Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Kemer e hoje é 5 de janeiro de 2022 e estou nesse momento na Praça do Marco Zero. Antes de começar o vídeo, peço aos senhores, caso gostem, aciona lá o gostei, inscrevam-se no canal e aciona também o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje vamos conversar sobre o IPVA, sobre pandemia e as eleições que irão ocorrer esse ano. Começando pelo IPVA. Pernambucanos, o governador Paulo Câmara decidiu dar um reajuste médio de 22% no IPVA. Esse IPVA vocês terão que pagar em até 3 vezes. Estamos saindo de uma pandemia. Um governo socialista não demonstra a menor sensibilidade para com o contribuinte, para com os estaduais e na sua fome, na sua sede de arrecadar, nesse sentimento de insaciabilidade em fazer receita, o aumento foi de 22% e para ser pago em apenas 3 vezes e baseado na tabela FIP. Não existe isenção de IPVA no estado de Pernambuco, a não ser para veículos de colecionadores, que a burocracia é extremamente grande, e somente para aqueles que têm mais de 30 anos, ou então, se você foi um privilegiado e herdou do seu bisavô um Ford T, já que veículos fabricados antes de 1922 também são isentos, e se você herdou esse Ford T, você poderá rodar pelas ruas da cidade do Recife. Isso é uma piada, isso é um total desrespeito para com o estadual, é uma coisa deslocada que a gente não compreende. Isso tudo, gente, é a comprovação de que o PSB de Paulo Câmara, do ex-prefeito Geraldo Júlio e do prefeito João Campos não está nem aí para você. No estado do Rio Grande do Norte, o aumento do IPVA foi de apenas 4,8% e pode ser pago em até 7 vezes. O estado de Minas Gerais não deu reajuste. Isso é questão de sensibilidade de um governante. Sabe o que é isso, gente? É um governo ineficiente que quer fazer receita a todo custo e com isso ele e sua equipe trabalham nos centros de receita e termina nisso aí. Ano passado, o Detran de Pernambuco tinha previsão de receita de 440 milhões e 500 mil reais. Isso era a previsão. No entanto, a receita realizada foi de 597 milhões e 800 mil reais, o que dá um valor a mais de 35,71%. Essa receita do ano passado, ela já é superior a 2020 e praticamente a mesma a 2019, antes da pandemia. O governador Paulo Câmara tenha consciência. Pessoal, precisamos retirar o PSB da gestão de Pernambuco, votando em candidatos que olhem para o povo realmente e que tratem com tecnicidade necessária, levando em consideração a situação em que o povo se encontra, para que haja um equilíbrio entre necessidade de fazer receita e capacidade de desembolso por parte do estadual. Votem então em candidatos da direita. Vamos falar agora sobre pandemia. Pessoal, não sou médico, meu conhecimento de biologia é razoável, mas em estatística e matemática é o suficiente para manter essas tratativas com vocês. Eu vou fazer um comparativo rápido entre a gripe espanhola, que assolou o mundo nos anos de 1918 e 1919, e fazer um comparativo atual com a Covid-19, beleza? Na gripe espanhola, o vírus era o influenza, que é o H1N1. O número de infectados estima-se em 500 milhões.
E a população na época era de 2 bilhões de seres humanos, ou seja, 1/4 da população foi infectada. A estimativa de mortes é um pouco imprecisa, pois na época não tínhamos tanta tecnologia, bem como todo um sistema de recenseamento que fosse possível uma consolidação precisa desses dados. Consequentemente, pode ter havido até 100 milhões de mortes. Observem, uma população de 2 bilhões, o número de infectados de 500 milhões e uma estimativa de mortes na época de até 100 milhões de pessoas. A fonte de tudo isso é o Wikipédia, que inclusive apresentou, quando eu imprimi, uma ampla bibliografia e descrição de fontes. Agora para a nossa Covid-19, que é o vírus coronavírus. O número de infectados no mundo chega a 290.146.836 pessoas. Lembre-se que na espanhola foi de 500 milhões, 1/4 da população. Com um detalhe, naquele tempo eram 2 bilhões de habitantes e atualmente são 7,8 bilhões de habitantes no planeta Terra. A estimativa de mortes até o presente momento pela Covid-19 está em 5.443.578 pessoas. Isso para 7,8 bilhões de habitantes atualmente no planeta Terra. Em 1918 e 19 houve, pela imprecisão de dados, até 100 milhões de mortes para uma população de apenas 2 bilhões. Toda vida humana é importante e devemos lutar para preservá-la. Mas é preciso que todo mundo faça uma avaliação desses dados, porque no meu entendimento criou-se um medo e espalharam o pânico e com objetivos diversos que não o objetivo legítimo, sincero, humano de salvar vidas. Tivemos um presidente recentemente eleito com maioria que está fazendo um governo que essa maioria quer, que é uma redução de Estado, ou seja, é um governo liberal. E isso está contrariando muitos interesses. Pessoas que ganhavam X estão ganhando X menos Y, outras X menos Y menos Z. Tudo isso está contrariando o establishment. O Estado brasileiro foi aparelhado pela esquerda, principalmente pelo PT, e isso também chegou até os estados. Ainda me lembro nas primeiras reuniões, eu acho que foi até na primeira reunião de governadores, quando aquele cidadão que governa o estado de São Paulo quis desmoralizar o presidente da República, e ali ocorreu o rompimento, e era tudo aquilo que ele queria mesmo, já que ele já tinha sido eleito às custas do presidente Bolsonaro. Lembremos de tudo isso, tenhamos memória. O jogo de interesse é muito grande. A indústria químico-farmacêutica está adorando tudo isso. Os comunistas, os socialistas, os metacapitalistas, os especuladores da bolsa também estão adorando tudo isso. Nossas liberdades individuais, mais especificamente no todo no que diz respeito a nossos direitos civis, principalmente para mim que sou um liberal, está sendo aviltado nesse momento. O Estado, inclusive, tenta fazer com que seja obrigado vacinar crianças. Se vocês observarem no portal da transparência, partindo do princípio que para ser enterrado é preciso de uma certidão de óbito, vocês vão ver que, estatisticamente falando, o número de crianças que chegam a óbito é o que a gente chama em estatística de irrelevante. Mas, no entanto, lembre-se, todas as vidas são importantes. Essa nova tecnologia do RNA mensageiro é uma incógnita. Muitos, principalmente o pessoal de esquerda,
eles gostam de dizer que a vacina foi amplamente testada. Eu acho que foi realmente amplamente testada a curtíssimo prazo. A médio prazo e longo prazo não. Observem que a vacina do vírus H1N1 da influenza, ela só saiu em 2009. Observe que ela começou lá em 1918 e 1919. Atualmente no grupo, atualmente no globo terrestre, está assolando outras gripes provocadas pela mutação desse vírus, que é H2N2 e H2N3. Tenhamos calma, bem como também aceitemos as coisas que não podemos mudar. Isso a gente vê muito no estoicismo. Reflitam sobre isso. A nova ordem mundial tenta impor a todo jeito os seus desejos tacanhos. O comunismo, repleto de mentira, tenta chegar até aqui. Gente, nós somos maioria. Nós vamos fazer o próximo presidente da República, o governador do estado de Pernambuco, o senador do estado de Pernambuco. Vamos melhorar nossa bancada estadual e vamos melhorar nossa bancada federal. Acreditem nisso. Aqui no estado a situação está caótica com esse passaporte sanitário. E tudo isso é a comprovação de que o PSB do governador Paulo Câmara, do ex-prefeito Geraldo Júlio e do prefeito João Campos não está nem aí para você. Reflitam sobre isso. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, eu tive Covid. Não sou médico e não recomendo ninguém tomar. Só consumam medicamentos se receitado por médicos. Eu usei por livre e espontânea vontade e decisão, já que sou moralmente capaz e posso decidir, escolher e julgar e sou um homem livre. Eu tive e tomei ivermectina. Melhorei rapidamente. Amigos meus de esquerda me falaram que estava com Covid e a esposa também, e perguntaram o que eu tomei, já que eu tornei público que tinha tido a doença. E informei, e eles consumiram, e eles melhoraram. Mas o que eu vou dizer para vocês é criminoso. Outras pessoas tiveram, mas eles não disseram que tomaram, nem tampouco os efeitos desse medicamento neles. Reflitam sobre isso. É muita perversidade. Pessoal, muita gente morreu por omissão. Muita gente morreu em nome da ciência, da mesma ciência que diz que testaram a vacina amplamente. Eu digo testaram a curto prazo. E o médio e o longo prazo, principalmente para essa tecnologia do RNA mensageiro, isso é para sempre. Beleza? Vamos agora falar sobre eleições em 2022. Continuando. Nesse ano vamos ter eleição para governador, senador em Pernambuco, deputado estadual e deputado federal. Muito provavelmente essas obras que caminham aí há 12, 13 anos, que é um verdadeiro absurdo, elas serão inauguradas. Nós temos os conjuntos habitacionais, escorregou, entrou, lá no Cordeiro, Mulheres do Tejucupapo, habitacional Sérgio Loreto, lá próximo à Praça Sérgio Loreto. Nós temos o habitacional Vila Brasil, na Ilha Joana Bezerra. Nós temos a estação de tratamento de esgoto e essas obras muito provavelmente serão concluídas justamente porque é um ano de eleição. O que eu vou dizer aos senhores é o seguinte: recebam seus imóveis, usufruam da infraestrutura, mas votem nos candidatos da direita. Eu vou dizer aos senhores por quê. 13 anos para construir prédios tão baixos. Desde 2009, a estação de tratamento de esgoto lá do Cordeiro também, e não sai. E olha que Recife só tem 42% saneado. E todo esse complexo de obras, juntamente com a estação de tratamento de esgoto, vai elevar o percentual saneado da cidade do Recife de 52% para 53%. Aproveitando o ensejo, o prefeito João Campos votou contra o marco do saneamento. Marília Reis também, Túlio Guerra também. Reflitam sobre isso.
E olha que são da capital, que só tem 42% saneado. O que é que isso repercute para o munícipe? Quanto mais saneado, você melhora a condição de saúde dos mesmos, a condição de vida, a autoestima das pessoas, beleza? Quando eu disse a vocês, senhores, que essas obras estão extremamente demoradas, eu vou dizer por quê. Quem já assistiu aqui o filme King Kong, aquele mais antigo, onde ele aparecia no prédio Empire State, mais conhecido como Empire State Building dos Estados Unidos? Pessoal, respondam para vocês, é lógico. Aquele prédio tem 102 andares, 73 elevadores, 381 metros de altura. Isso sem contar com a antena, porque se contar com a antena acima dele, vai para 443 metros. Gente, aquele edifício levou no ano de 1930 a 31 para ser construído, ou seja, cerca de 1 ano e 6 meses. E o que eu vou deixar bem claro aqui é o que eu tenho visto em todo o estado. Nunca uma obra começa e vai até o fim. Eu tenho todo habitacional Sérgio Loreto fotografado, eu acho, no ano de 2017 ou 2018, assim como eu falei de Monjope. E o que eu vi lá quando eu entrei foi tráfico, prostituição, roubo na goma e todo o empreendimento vandalizado, como louças sanitárias roubadas, portais e fiação elétrica, porque não havia segurança no local. Esse preço, quem está pagando é você, contribuinte. É você que está pagando para o PSB fazer o que está fazendo com a cidade e com o estado. Reflitam sobre isso. Isso tudo que eu estou falando é a comprovação de que o PSB do governador Paulo Câmara, do ex-prefeito Geraldo Júlio e do prefeito João Campos não está nem aí para você. Eu tenho as fotos, eu fiz. Inclusive, na ocasião, tive a oportunidade de conhecer lá no interior do matagal que era a obra, porque ficou com o mato muito alto, uma menina de programa, uma prostituta, que se dirigiu a mim e pediu para eu acender o beck dela. O beck, para quem não sabe, é o cigarro de maconha. E eu, de pronto, fiz. Conversei com ela rapidamente, conversei com alguns moradores lá e percorri todo o empreendimento e fotografei. Isso vai ser objeto de mais outro vídeo no futuro. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: pessoal da cidade do Recife, pessoal do estado de Pernambuco, recebam esses imóveis, usufruam da infraestrutura, mas nunca se esqueçam que elas levaram 13 anos para ficar pronta. E que aquele edifício lá nos Estados Unidos, no ano de 1930, aquele edifício de 102 andares, com 73 elevadores, levou 1 ano e 6 meses para ficar pronto. Eu acho que isso diz alguma coisa. Eu acho que isso é para se refletir. Gente, bora mudar Pernambuco. Ninguém está aguentando mais. Bora dar um reviravolta nesse jogo. Bora voltar a ser livre, a ser independente, a ver o estado crescer. Votem na próxima eleição em candidatos da direita e esqueçam o PSB, esqueçam o PT, pois tudo vai mudar, eu garanto a vocês. Um abraço para todos e muito obrigado.